Bom dia, Paulo. Um ótimo dia para você. Agora são 9 horas e 34 minutos. Bom dia a todos que acompanham agora ao vivo Canção Nova Notícias, direto aqui de São Paulo. Já veja aí o céu da nossa cidade, região da Avenida Paulista. Por aqui, um dia bonito, dia de sol, sem previsão de chuva e termômetros entre 17 e 29 graus. Bem, quarta-feira é dia de catequese com o Papa Francisco. No encontro com os peregrinos, o ensinamento da fé compartilhado pelos idosos foi o centro da reflexão. A guerra na Ucrânia completa amanhã um mês. O Papa rezou para que Deus nos livre da guerra e convidou todos a se unirem a ele e aos bispos em oração na sexta-feira pelo dom da paz. E ainda vamos falar do aumento da energia elétrica e uma lei de proteção a menores. Direto da Terra Santa, a Danúbia Gleiser nos apresenta os personagens da Via Sacra. Hoje é dia de conhecer Verônica, a mulher que enxugou o rosto ensanguentado de Cristo. Aqui você também fica sabendo a previsão do tempo aí para a sua região. Vamos para um breve intervalo com imagens de Campo Grande. Na capital de Mato Grosso do Sul tem aumento de nuvens agora de manhã e pancadas de chuva no período da tarde. A máxima chega aos 32 graus. Na catequese de hoje, o Papa Francisco destacou o testemunho de fé dos idosos. Afirmou que a verdadeira catequese acontece dentro de casa, por meio do diálogo entre as gerações. Direto de Roma, o Túlio Fonseca traz mais detalhes. Bom dia, Túlio. Olá, Adelita, bom dia a todos. Pois é, quarta-feira é dia de aprender ainda mais com o Papa Francisco. E o Santo Padre deu continuidade em suas reflexões sobre a velhice. E o tema de hoje foi sobre a despedida e a herança, que segundo o pontífice devem ser vividas através da memória e do testemunho. O Papa usou como referência o Cântico de Moisés, que conta a história de vida do profeta, suas aventuras, mas também recorda das amarguras e desilusões que passou, principalmente porque Moisés provou da fidelidade de Deus em sua trajetória e da infidelidade do povo. E ao fim da vida fez dessa experiência uma profissão de fé. Francisco disse que uma velhice a qual é concedida esta lucidez é um dom precioso para a geração que há de vir. E sublinhou a importância dessa escuta pessoal e direta da narração da história da fé vivida, com todos os seus altos e baixos. E afirmou que essa troca de experiências é uma herança insubstituível, que não pode ser trocada por nenhum meio de comunicação, nem menos pela nossa cultura politicamente correta. E completou: as histórias de vida devem ser transformadas em um testemunho leal e pediu para que todos lutem pela verdade sempre. E exortou os fiéis dizendo que a fé não é um jogo de palavras, mas sim um testemunho e as novas gerações têm sede disso. O Papa contou uma experiência pessoal. Disse que aprendeu do seu avô, que foi um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, a ter aversão a todo conflito e situação de guerra. E destacou que os anciãos são a memória viva de um povo. Francisco terminou dizendo que este diálogo entre as gerações deve continuar sempre e ser aplicado também na catequese da vida, pois as inspirações que mais falam aos corações dos jovens nascem das famílias. Já ao término da catequese, o Papa recordou das vítimas da guerra, pediu oração pelas famílias e exortou a todos, dizendo que com a guerra tudo se perde e não existem vencedores, somente a derrota da humanidade. E destacou que a solução não é a compra de armas, mas sim o trabalho em comunhão pela paz. E Adelita, hoje o Vaticano divulgou a carta que o Santo Padre enviou aos bispos de todo o mundo, convocando todos os fiéis a se unirem a ele na próxima sexta-feira para, através da oração e do jejum, pedirem pela paz. E também divulgou a oração do ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria para que todos possam rezar durante o dia 25 de março, unidos ao Papa Francisco nesta intenção. Esta oração está disponível no site noticias.cançãonova.com e recordo que a TV Canção Nova irá transmitir ao vivo a celebração presidida pelo Papa na sexta-feira, às 13 horas, horário de Brasília, e todos são convidados a acompanhar. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Túlio. Aqui no Brasil, em Belém do Pará, a Arquidiocese está unida ao ato de consagração a Nossa Senhora, pedido pelo Papa Francisco. O arcebispo Dom Alberto Taveira comenta a inspiração da proposta. A Arquidiocese de Belém aderiu com responsabilidade, alegria e espírito de oração
ao chamado do Papa Francisco de realizar no dia 25 de março, solenidade da Anunciação do Senhor, a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Como o pedido de Nossa Senhora foi feito através da irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, nós centralizaremos as nossas orações e as nossas atividades no dia 25 na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Belém. Além disso, todas as paróquias estão programando momentos de adoração, oração do Rosário, celebrações eucarísticas e a consagração da Rússia, unidos todos nós ao Papa, especialmente de 13 às 14 horas da próxima sexta-feira. Nós estamos muito unidos, desejamos que a Canção Nova, como tem feito em tantas ocasiões, ajude a divulgar esse apelo do Papa para que o Brasil inteiro se una e rezemos, porque o Papa disse: o jejum e a oração são as duas armas mais fortes contra as ações do demônio. O demônio que inspira todas as guerras. E o Papa disse: na guerra ninguém sai vitorioso, todos perdem. Desejamos que isso possa acontecer e que nós vivamos intensamente esses dias que nos preparam para celebrar a Anunciação do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Com a falta de chuva no ano passado, as distribuidoras de energia tiveram que comprar energia elétrica mais cara das termoelétricas. Esse aumento ainda não foi repassado ao consumidor e a dívida aumentou. Agora a conta de energia deve ficar mais cara. Vamos entender um pouco mais sobre isso com a Aline Hermécio, que também vai nos dar dicas de como economizar essa energia para não ter um susto na hora de receber a conta. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Pois é, Adelita, a tendência é que a conta de luz realmente aumente e já é bom ir aí adotando práticas de economia. Mais cedo eu conversei com Flávio Oliveira. Ele é economista e nos deu algumas dicas de como economizar energia em casa. Aliás, Adelita, o ar-condicionado é um dos vilões principais. A ideia é que a gente comece a fazer as contratações agora na segunda quinzena de abril e a conta de luz, né, realmente se torne mais cara apenas em 2023. Não tem muito que a gente pode fazer, a grande questão é a economia doméstica, né? Evitar os desperdícios de forma geral, porque a gente vai até o mês de abril, provavelmente ainda vamos pagar, né, a questão emergencial hídrica, deve ter um alívio ao longo aí do final do primeiro semestre e ao longo do segundo semestre de 2022, mas o consumidor deveria já continuar no ritmo de gastar menos, principalmente aquele, né, que estava gastando menos por causa do bônus tarifário. Levando em conta o padrão médio de consumo do brasileiro, a gente tem a questão dos chuveiros elétricos que acabam consumindo muita energia, e acredito que, a depender do lugar também, questão de ar-condicionado, dependendo do padrão aquisitivo das famílias. Mas a gente tem aqueles desperdícios básicos envolvendo televisão e luz acesa, que a gente sabe que uma boa parte das famílias aí acaba não dando bola, e esse tipo de coisa vai começar a pesar, em especial nesse momento que a inflação está tão elevada em outras questões. A dica, então, é economizar. A seguir, uma lei de proteção a menores. Vamos agora para um breve intervalo com imagens de Curitiba. Por lá, um dia de sol com nuvens, pode ter garoa durante a noite. A máxima não passa dos 25 graus. Estamos de volta para falar de uma lei que endurece punições a quem comete crimes contra crianças e adolescentes. A lei Henri Borel promete evitar casos como o do menino de apenas 4 anos assassinado no ano passado no Rio de Janeiro. As informações direto de Brasília com Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. A lei foi aprovada por unanimidade
e o texto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, mas foi alterado pelos senadores e terá que voltar para análise dos deputados. O texto aumenta as medidas protetivas de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e atos criminosos. Entre as mudanças está o agravamento das penas para crimes de homicídio contra menores de 14 anos. Prevê o afastamento do agressor do convívio familiar e permite a assistência das vítimas em centros de atendimento. Quem se omitir de denunciar também pode ser punido com as mesmas penas do agressor. A lei cria ainda programas de prevenção da violência contra crianças e adolescentes e institui o dia 3 de maio, data de nascimento de Henri, como Dia Nacional de Combate à Violência contra Menores. Eu volto com você nos estúdios. Muito obrigada, Francisco. E agora vamos com notícias internacionais. Biden pressiona aliados para aumentarem as sanções contra a Rússia. Esse é um dos destaques. E o jornal japonês Yomiuri Shimbun afirma: Zelensky pede solidariedade global. O presidente Volodymyr Zelensky fez um discurso online nesta quarta-feira, expressando gratidão ao Japão por fornecer ajuda e por aumentar a pressão sobre a Rússia. Zelensky enfatizou a horrível situação na Ucrânia após a invasão da Rússia e afirmou que entre os milhares de mortos, 121 são crianças. Biden está pronto para aumentar a pressão sobre a Rússia. Esse é o destaque do The New York Times. Enquanto se dirige à Europa, o presidente Joe Biden pressiona aliados dos Estados Unidos a ajudarem a impor sanções ainda mais agressivas à Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky disse que as negociações de paz estão avançando passo a passo, mas a Rússia segue alertando que as negociações não estão progredindo. O The Washington Post destaca: o Ocidente alerta para o aumento da brutalidade russa. Na Ucrânia, sinagoga histórica em Kiev gastou $2 milhões para retirar ucranianos de pontos estratégicos da guerra. 23 de março é o Dia Meteorológico Mundial. Em nosso dia a dia sempre buscamos saber a previsão do tempo. Essa é uma das contribuições dessa profissão. E com o avanço dos estudos da meteorologia, podemos também evitar riscos e até desastres. Aliás, essa data tem como tema hoje alerta precoce e ação antecipada. A meteorologia é a ciência que investiga a atmosfera, mas não pura e simplesmente se vai chover ou não, prever a nuvem, prever a chuva, né? É muito mais do que isso. A atmosfera, a meteorologia investiga essa atmosfera que está ligada intimamente com todas as formas de vida do nosso planeta. Então, nós temos os raios, temos a chuva, temos o vento, temos a poluição, temos a neve, os grandes fenômenos destruidores da atmosfera, mas também a relação da atmosfera com o que acontece nos oceanos. E, ao mesmo tempo, a relação dos oceanos com a atmosfera. O que acontece em um interfere no outro. São os oceanos, por exemplo, que nos permitem prever o clima. A meteorologia é uma ciência da vida, é uma ciência para a proteção da vida. Praticamente todas as atividades do ser humano, né, todas as formas de vida do nosso planeta dependem do que acontece com a atmosfera. Depende se vai chover mais, se vai chover menos, se está esquentando mais, se está esfriando menos. Nós temos agora pela frente um grande desafio, que é conter, né, esse aquecimento extraordinário que está acontecendo na nossa atmosfera. Todos os anos, então, a OMM, a Organização Meteorológica Mundial, lança um tema no dia 23 de março, né, que é o Dia Meteorológico Mundial. E esse ano, esse tema, para ser discutido com toda a comunidade, com toda a sociedade, está relacionada com justamente essa rapidez com que nós conseguimos alertar para que as pessoas, os governos, tomem atitudes para se proteger. E veja agora como fica o tempo na sua região. O alerta de temporais permanece sobre as regiões em vermelho no mapa, onde estão Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Tocantins, na faixa do litoral do Maranhão até a Paraíba, em Mato Grosso e em grande parte do Mato Grosso do Sul. Também no centro-norte de Minas Gerais e no sul, há risco de tempestade sobre os 3 estados.
Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva. O tempo começa a melhorar no sudeste e São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro terão dia ensolarado. No centro-oeste, o sol deixa o tempo mais quente sobre o leste do Mato Grosso do Sul, em grande parte de Goiás e em todo o Distrito Federal, com máxima de 33 graus em Campo Grande, 32 em Goiânia e 30 graus em Brasília. Na Semana da Água acontece no Senegal o mais importante evento no mundo sobre o tema. O Fórum Mundial da Água conta com a presença de chefes de Estado, representantes de diversos países, pesquisadores e dirigentes de empresas. Até sexta-feira, os participantes debatem a situação da água no mundo. O diretor-presidente da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo falou ao Canção Nova Notícias sobre esse recurso tão precioso que é a água. Um dia para comemorarmos, celebrarmos a importância da água no dia a dia, para comemorarmos os bons serviços que a Sabesp presta aos seus consumidores. O nosso compromisso com o uso racional da água, com a boa qualidade da água e com o cuidar das pessoas, melhorando a qualidade do nosso meio ambiente aquático. Vamos comemorar, vamos ser otimistas nesses tempos muito difíceis de Covid, de guerras. Vamos pensar na água, vamos economizar água, vamos usá-la racionalmente para que possamos ter um meio ambiente saudável para todos. A seguir, vamos percorrer o caminho da Via Sacra com Verônica, a mulher que enxugou o rosto de Jesus. Agora vamos ver no intervalo umas imagens lá de Salvador, na capital baiana, quarta-feira de sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora, máxima de 29 graus. No interior de São Paulo, a cidade de Itapetininga recebeu uma bênção especial com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A iniciativa foi da prefeita Simone Marqueto e contou com o apoio do Comando Águia. Acompanhados por um sacerdote, rezaram pela saúde da cidade e o fim da pandemia. O padre Valdori é um padre exorcista, diretor do nosso Hospital Municipal em Itapetininga. Também é o pároco da igreja que eu frequento. Eu sou católica apostólica romana, consagrada a Nossa Senhora. E durante as nossas orações, nós sentimos no coração a necessidade desse enfrentamento das forças espirituais do mal, como dizem Efésios. Muita oração, muito jejum e por isso colocamos as bênçãos que vêm do céu nesse embate. É um momento que nós precisamos nos render a Deus. E em nossas orações, então, levar a mãe para o alto, esse gesto simbólico, consagrando ainda mais a cidade, para que a gente possa viver esse momento tão difícil, debaixo sempre da proteção e das orações de Nossa Senhora Aparecida. Hoje seguimos o caminho do Calvário vendo a figura de Verônica, a mulher que enxugou o rosto de Jesus durante a subida ao Calvário. Continuamos seguindo Jesus nos passos da sua paixão. Na sexta estação da Via Dolorosa, Frei Henrico Maiorano nos fala de Verônica, a mulher que a tradição diz ter enxugado o rosto de Jesus. Na realidade, esse lugar não seria aquele em que Verônica enxugou o rosto sofrido de Jesus, mas sua própria casa aqui em Jerusalém. A figura de Verônica em si não seria tanto para associar a paixão de Jesus, mas sim para conectar-se à figura da mulher hemorrágica, a mulher que sofreu por vários anos de perda de sangue e, tocando a bainha do manto de Jesus, foi curada instantaneamente. Podemos imaginar que o rosto de Cristo ficou para sempre impresso na memória dessa mulher. A história de Verônica, como a conhecemos hoje, nasceu na Idade Média, aquela que enxugou o rosto de Jesus em sua subida ao Calvário. O episódio de Verônica não está contido nos evangelhos. É a tradição posterior que nos conta essa história. Para nos falar sobre isso, há um texto apócrifo, os Atos de Pilatos.
O nome Verônica deriva de Beronique, Berenice, que é Verônica. O nome é associado, então, erroneamente, ao significado de verdadeiro ícone, em referência ao rosto de Cristo impresso no pano de linho. Seja a mulher hemorrágica mencionada nos evangelhos ou a mulher que enxugou o rosto sofrido de Cristo durante a paixão, a beleza dessa figura está em seus sentimentos. Permanece como testemunho ao longo dos séculos de uma mulher que sofreu, que ousou, teve coragem e amou até o fim. Os próximos passos nos levarão diretamente ao topo do Calvário, sob a cruz, junto com Maria e o apóstolo João. Conheceremos em particular um dos soldados a quem a tradição chama Longinos. E antes de encerrar, um convite. Nesse sábado, dia 26, a Canção Nova realiza aqui em São Paulo um evento voltado para a oração de cura interior. Kairós, Deus não se esqueceu de você, será aqui no auditório Paulo Apóstolo, na Vila Mariana. As inscrições podem ser feitas no dia. Venha participar conosco. Encerramos com imagens de Florianópolis. Fique com Deus.